Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo, mais um conteúdo pra você neste canal, gente. É isso aí. Antes da gente ir pra notícia, não esquece de compartilhar o vídeo e também falar da onde você tá vendo o vídeo, gente. Qual a tua cidade, qual o teu estado? Comenta aí pra gente medir nossa audiência e também eu vou estar curtindo todo mundo que comentar, tá? Não esquece. Bom, vamos direto pra notícia. Olha só isso, gente. Simplesmente o Flávio Bolsonaro sendo recebido desse jeito aqui no Nordeste. A gente vai começar o vídeo mostrando essa cena que nem o Lula é recebido assim, gente. Eleitor de Lula não aparece igual aparece para o Flávio. O Flávio começou ontem, gente. O Lula não tem eleitor na rua que segue ele, como vocês vão ver aqui também. Olha só como o Flávio Bolsonaro foi recebido lá dentro da casa do Lula. Pois é, lá na Bahia. Vê só. Flávio Bolsonaro tá arrastando uma multidão de pessoas nesse momento no Nordeste brasileiro. E o engraçado é que eu não vejo o Lula fazendo isso por lá. Por que será, né? Prepara o café aí, curte esse vídeo e segue o Miguel, porque algo grande está acontecendo para tirar Lula e o PT do poder. Não, gente. Se bem que eu lembrei aqui agora que esses dias o Lula fez um evento gigantesco em Sergipe, Nordeste brasileiro. Desculpa aí, errei, fui moleque. Eu fico me perguntando por onde andam os apoiadores do Larápio, por onde andam, o que vestem, o que comem. Estamos em ano de eleição, hein? Tá na hora deles aparecerem já. Como vocês sabem, eles só aparecem de 4 em 4 anos, tá na hora de aparecer. Enquanto isso... Quem tá com saudade do Bolsonaro, levanta a mão aí. Ano que vem. A coisa tá ficando ruim pro Lula, hein? E depois do puxão de orelha que o Cássio Nunes deu na pesquisa Atlas Fraude, que foi suspensa, a GEP lançou a pesquisa hoje com o Flávio ganhando do Lula no primeiro e no segundo turno. Disparado no segundo turno. O Foro de São Paulo parece estar com as horas contadas. Só na América Latina, os regimes socialistas já caíram na Argentina, Chile, Bolívia, Equador, Paraguai, El Salvador, Venezuela, Colômbia e Peru agora estão em processo eleitoral e a esquerda está perdendo por lá também. Em breve o chefão do Foro de São Paulo vai cair aqui no Brasil também. E se você não vê a hora disso acontecer, compartilhe esse vídeo. É isso, aonde vivem, por onde anda os eleitores do Lula, que toda vez que ele faz palanque em algum lugar do Brasil, cadê os eleitores, gente? A gente só via ali a patotinha política dele. E o povo? E o verdadeiro povo? Não tem. Como esse cara pode ganhar uma eleição? Pois é, enquanto o Flávio Bolsonaro, olha só, gente, Bahia, tá? Até transferência de mito de Bolsonaro para Flávio tá tendo aí. Bom, mas vamos mudar um pouquinho de assunto aqui, gente. Olha só, a gente sabe que teve aquela pesquisa lá que o Cássio Nunes cancelou ela. Pois é, porque ela tava induzindo a não votar no Flávio Bolsonaro. Pois é, que aquela pesquisa, gente, que apresentava o áudio do Flávio Bolsonaro para depois perguntar o voto às pessoas. Pois é, o Cássio Nunes decidiu que essa pesquisa não é válida. Pois é, mas você pensa que ele decidiu assim, gente? Não. Teve uma advogada do PL que foi lá no STF defender. Não foi simplesmente ele que decidiu assim do nada. Olha só o argumento da advogada, gente. E eu começo pelo fim. Essa pesquisa tem um problema fatal. Ela não trouxe a íntegra do questionário. Porque ela incluiu um vídeo que submeteu aos entrevistados, mas essa mídia não foi anexada. Essa mídia não foi sequer transcrita. Num descuido absoluto e num desrespeito com esta casa. Eu não tenho como saber qual foi o vídeo submetido aos entrevistados, porque ele sequer está degravado no pedido de registro de pesquisa. E esse é um vício formal insuperável.
E eu nem precisava adentrar nos outros problemas que são graves também, e que se refere à técnica de framing e de induzimento. A pergunta de qual é a sua visão positiva ou negativa de diversas autoridades, não apenas Flávio, Lula, Hugo Mota, Davi Alcolumbre, ela é apenas a de número 22, depois do candidato, do pré-candidato do PL ter sido submetido a todo tipo de observação, envolvimento direto com escândalo, onde ele nem sequer é investigado. Se ele deveria ou não manter a sua candidatura, isso nunca foi colocado na mesa. E só no item 22 perguntam qual é a sua visão sobre ele, positiva ou negativa. Nenhum dos outros candidatos cujos nomes estão expostos ali se submeteu a esse framing. E como o meu tempo é curto, eu vou fazer apenas um teste, senhor presidente, que isso revela que este pedido não tem lado. Vamos imaginar a seguinte pesquisa, que diga o seguinte: eu vou submeter o entrevistado a essa pergunta. Luiz Inácio Lula da Silva disse o seguinte certa vez: é inacreditável a violência contra a mulher, mas se o cara é corintiano, tudo bem. Luiz Inácio Lula da Silva também disse: quer bater em mulher? Vá bater em outro lugar. E ele também disse: os amantes são mais apaixonados pelas amantes do que pelas próprias mulheres. E depois de colocar este contexto, esse framing, a pesquisa faz a seguinte pergunta: após tomar conhecimento das referidas falas, você ficou mais ou menos propenso a votar em Lula? Essa é exatamente a situação dos autos. E isso é tudo menos pesquisa. Pelo referendo da medida liminar, que é contida, que é cirúrgica, para que a gente possa debater no mérito, com profundidade, a técnica do framing. Obrigada, presidente. Tá aí, gente. Você pensa que o Cássio Nunes decidiu assim do nada? Não. Teve argumentos, teve uma advogada do PL e simplesmente ela acabou com a pesquisa. Pesquisa manipulada acaba assim sendo cancelada. Tá aí. Parabéns para a advogada e parabéns também para o Nunes Marques, né? Bom, agora vamos aqui com a Bia Kicis, gente, que ela tá trazendo bomba pra gente. Pois é, olha só. Vorcaro pagava propina para petistas. Olha só essa bomba que a Bia Kicis está trazendo aqui nesse vídeo. Presta atenção em cada palavra dela. Mais uma bomba do Banco Master e mais uma bomba do PT. Claro, falou em bomba, corrupção, tá lá o PT. O Daniel Vorcaro, ele delatou que ele pagava propina, mesada, porque era a propina assim recorrente, né, que ele pagava sempre, para políticos do PT na Bahia. Foi lá que começou o escândalo do Banco Master. Vamos ouvir o que o Paulo Capelli descobriu e tem a contar. Ainda sobre a delação de Daniel Vorcaro, eu apurei que o banqueiro citou supostos pagamentos que teriam sido feitos a integrantes do PT da Bahia. Daniel Vorcaro disse que esses pagamentos que seriam feitos com frequência teriam sido intermediados por Augusto Lima, que foi sócio de Daniel Vorcaro do Banco Master até maio de 2024. Depois Lima vendeu a participação do Vorcaro e comprou o Banco Pleno. Então, segundo Daniel Vorcaro, haveria uma espécie de mesada de pagamento com frequência para integrantes do PT da Bahia. Agora, eu também apurei que os investigadores estão reticentes em aceitar o acordo de colaboração premiada de Vorcaro, porque ele não teria apresentado provas desses pagamentos, não haveria comprovantes e nem Vorcaro teria citado ali formas de os investigadores chegarem ao rastreio desse dinheiro. Portanto, Vorcaro citou supostos pagamentos ao PT da Bahia, mas não teria apresentado provas que possam levar os investigadores a concluir que de fato o que ele está dizendo é verdade. Pois é, né? Agora, a Polícia Federal está aqui pensando se vai aceitar ou não essa delação. Parece que depois que o Vorcaro falou que no caso do Flávio Bolsonaro não teve corrupção, foi tudo republicano, a história do financiamento do filme, nada de errado, parece aí que a Polícia Federal perdeu um pouquinho o interesse em aceitar essa delação, em homologá-la, né? Vamos acompanhar e saber o desfecho de mais essa propina do PT, que é o que tudo indica, foi lá na Bahia que começou o grande escândalo do Banco Master. É isso, gente. Vale lembrar que só é rastrear, né? A pessoa recebeu um dinheiro, só é rastrear. A coisa mais fácil do mundo. Agora, se fosse o Flávio Bolsonaro, já aceitaria direto aí essa delação, né? Já tava fazendo até busca e apreensão na casa do cara. Pois é. Mas como é do PT, eu vou pensar se eu vou aceitar ou não essa delação. Aí funciona assim quando é do PT, né?
Bom, vamos a mais aqui, gente, porque o Lula e o Alexandre de Moraes andam brigadinhos. Pois é, e estão tentando até a reaproximação dos dois. O casal tá brigado, gente. Bom, isso começou quando a indicação do Lula para o STF fez o Alexandre de Moraes não concordar também. O Alexandre de Moraes também, que não tem nada a ver com isso, né? Mas ele era contra. Quem indica é o presidente, mas ele era contra. É desse jeito que funciona pra ele, tá, gente? E com isso, começaram as brigas entre o casal Lula e Alexandre de Moraes, gente. Olha só isso. A relação entre Lula e Alexandre de Moraes chegou ao pior momento dos últimos anos. E agora, ministros do STF atuam nos bastidores para tentar reaproximar os dois. Fica aí no vídeo que eu te conto os bastidores. Ministros do STF trabalham para tentar reconciliar o presidente Lula e o ministro do STF Alexandre de Moraes. Essa articulação, segundo fontes do governo, tem sido capitaneada pelos ministros Cristiano Zanin e Flávio Dino. Os dois foram indicados ao Supremo pelo Lula. Nos bastidores, esses magistrados avaliam que a reaproximação entre o Lula e o Alexandre de Moraes seria importante, principalmente porque o Moraes será o próximo presidente do STF. Mas o que aconteceu para os dois se afastarem? A crise ganhou força após Moraes ser citado no chamado caso Master. Desde então, Lula passou a defender publicamente, e também em conversas reservadas, que o ministro explique o contrato de 129 milhões de reais do escritório de sua esposa com o Banco Master. O presidente também ficou muito irritado após receber informações de que Moraes teria atuado contra a indicação de Jorge Messias ao STF, versão que Moraes nega. Mesmo assim, o desgaste permaneceu. No fim de maio, Lula e Moraes participaram de uma série de eventos públicos juntos, mas, segundo relatos, quase não interagiram. Por enquanto, Lula segue resistente a essa reconciliação com Moraes. Resta saber até quando. Para mais bastidores, acesse a coluna Igor Gadelha. É isso, gente. Briguem, briguem, briguem bem muito. É isso. Bom, agora a gente vai com ele, o nosso Didizeira, que vai trazer mais notícias, mais bombas pra gente nessa semana que também tá bem agitada, né, gente? Então, sem mais delongas nenhuma, eu já passo a bola aqui pra mais notícias com o Didizeira. Olha só. E só porque eu falei aqui no Bolsonaro, eu vou trazer uma paradinha aqui, uma postagem do pilantra do Chico Graziano. Ele disse o seguinte: deixe-me repetir para não causar confusão. Jair Bolsonaro criou o monstrengo do uso do sigilo de 100 anos. Até para a carteira de vacinação dele. Só isso. Bom, Chico Graziano é um vagabundo, mentiroso, descarado, porque todo mundo sabe que Bolsonaro não se vacinou. Então, para que ele colocaria um sigilo de 100 anos numa coisa que todo mundo sabe? Quantas entrevistas ele deu dizendo isso? Quantas e quantas entrevistas ele deu dizendo isso? E ele está mentindo, dizendo que foi Bolsonaro que criou o sigilo de 100 anos. Duas mentiras em uma frase de 4 linhas. Duas mentiras em 4 linhas. A primeira é que não foi Bolsonaro que criou o sigilo de 100 anos, como eu vou te provar. E a segunda, até para a carteira de vacinação dele. Para que Bolsonaro botaria sigilo numa coisa que ele mesmo disse, e todo mundo sabe? Esse Chico Graziano é um vagabundo, rapaz. Aí, olha só. O chamado sigilo de 100 anos foi criado pelo governo da ex-presidente Dilma Rousseff, em 2011, por meio da sanção da Lei de Acesso à Informação. Então, o Chico Graziano é mentiroso. Diz que foi Bolsonaro que criou. Não foi. Foi Dilma Rousseff que criou a parada do sigilo de 100 anos. Então, ele consegue a proeza de, em 4 linhas, mentir 2 vezes. É um pilantra, né, rapaz? Bom, aí o UOL traz uma matéria curiosa sobre a vacinação ainda. Olha o que ele diz. Eles dizem, né? Vacina da dengue do Butantan foi suspensa. E o que quem tomou deve fazer? Bom, eu acho que quem tomou deve rezar. Eu acho que é isso. Quem tomou essa maldita vacina do Butantan, da dengue, reza. Reza, meu filho. Bom, aqui, ó. Quem tomou a vacina há mais de 21 dias não precisa se preocupar.
Essa é a principal orientação para a população já imunizada. Segundo a diretora da SPIN, Isabela Balalai, de acordo com ela, pessoas vacinadas há mais de 3 semanas não precisam adotar nenhuma medida especial, embora devam procurar atendimento caso apresentem sintomas compatíveis com dengue ou qualquer manifestação grave. Você entendeu alguma coisa? Porque eu não entendi nada. Se você não deve se preocupar, mas se aparecer algum sintoma, você se preocupa. Porra, meu irmão, isso é orientação, hein? Essa é a orientação. Ó, não se preocupe não, viu? Mas se aparecer um sintoma, se preocupe sim. Grande orientação do Ministério da Saúde, hein? Grande orientação. Faça o que eu estou lhe dizendo. Reze. A melhor remédio é isso aqui, ó. É rezar. Para Nossa Senhora, Mãe de Deus, ou para o próprio Deus. Pronto. Aí você vai estar de bem com a vida. Porque se esperar Butantan, meu filho, eu não sei não, viu? Eu não sei não. Aí, só para a gente finalizar esse assunto, porque tem muita coisa para a gente comentar, mas eu não podia deixar de falar sobre esse assunto, óbvio. Vem o Gil Diniz. Então, vacinas podem causar morte? Certo? O governo Lula suspendeu a vacina contra a dengue do Instituto Butantan após o registro de casos graves. Entre as ocorrências analisadas, existem 2 mortes sob investigação e outros eventos adversos considerados severos. No governo Bolsonaro, qualquer pessoa que levantasse dúvidas sobre efeitos colaterais, riscos ou necessidade de monitoramento rigoroso de vacinas era frequentemente atacada, censurada ou tratada como irresponsável pelo judiciário, pela esquerda e pela imprensa. A pergunta é simples. Se a investigação é necessária e se efeitos graves podem ocorrer, por que durante tanto tempo foi tratado como absurdo discutir riscos, exigir transparência e cobrar acompanhamento rigoroso de vacinas e seus efeitos adversos? Aquilo que a gente estava falando, né? Do início aqui, lá sobre o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro podia politizar. Agora não pode mais não. Agora você deve discutir o assunto, mas sem misturar a política com a ciência, viu? Por favor, por favor. Muita cara de pau, meu irmão. Muita safadeza. E, para realmente fechar o assunto, não exatamente sobre vacina, mas para você ver a competência do nosso ministro da Saúde, desse governo perdulário e corrupto. SUS registra desabastecimento de 58 medicamentos e mais de 33 mil ocorrências. Pacientes relatam interrupção de tratamentos de alto custo em diferentes regiões do país. A matéria é do Dantas. Então não é só vacina não que a galera é incompetente, gente. É tudo. É em todas as áreas, é economia, é agricultura, é saúde, é transporte, é tudo. É um governo, além de ser um governo corrupto, é um governo incompetente. Porque antigamente tinha aquela história, né? Rouba, mas faz. Já ouviu isso muito com a CM, com Maluf, com aquela galera da velha guarda. Roubava, mas entregava alguma coisa para a população. Hoje, rouba e não faz. Não sei quantos, 33 mil pessoas, 33 mil ocorrências. Não tem remédio. 58 medicamentos importantes. Porque só quem sabe a importância é quem usa mesmo. Né? Eu não tomo remédio nenhum. Agora eu tomo meus suplementos da Velari e me sinto muito bem. Não tomo remédio. Para minha idade, eu tô um cara, bem, né? Tô sem terminar meu jiu-jitsu, tô sem fazer a minha malhação, porque eu tô resolvendo problemas pessoais, viajando para resolver meus problemas. Mas, de um modo geral, eu tenho uma saúde muito boa. Então, assim, e quem não tem? E quem chega lá, não tem dinheiro para comprar o remédio, vai na farmácia popular, vai no SUS, o cara diz assim, não tem não. Você vai fazer o quê? Você vai morrer. Você simplesmente vai morrer. Porque você precisa do medicamento. Mas o medicamento não tem. Esse é o governo vagabundo que botaram aí. Botaram aí.
Veja como eu me referi, né? Botaram aí, você já entendeu o subtítulo disso, né? Ai, meu pai do céu. Mas vamos lá, porque precisamos falar de outras cositas importantes também. Mas antes eu quero pedir o seu joinha, quero pedir que você se inscreva aqui no canal, que não custa nada, é de graça. Ajude seu amigo Didi, que está precisando do apoio. Afinal de contas, a gente sempre pede para os outros. Esse início do mês eu estou pedindo para mim. Eu preciso resolver uns assuntos particulares. Estou precisando de um dinheiro para pagar um bocado de coisa. Então, se quiser me ajudar, o Pix está aqui e o Live Tip está aqui. Certo? Dê essa moral para a gente e doe aí uma assinatura para nós, para a gente bater essa meta aqui. Mas vamos lá. Ontem, como vocês sabem, o TSE resolveu suspender aquela pesquisa da Atlas Intel, que pela primeira vez na vida os caras botaram um áudio, né, para sacanear com o Flávio. Óbvio que em qualquer país do mundo isso aí seria um absurdo. E o Cássio Nunes Marques foi lá e suspendeu. Ah, meu filho, pra quê? Pra quê? Agora ele está sendo chamado de censor. Flávio Bolsonaro está sendo chamado de censurador, né? Tudo porque uma pesquisa que já passou, todo mundo já viu os efeitos. A pesquisa realmente foi utilizada para destruir a imagem de Flávio Bolsonaro. Destruir. E, de certa forma, eles conseguiram. Porque o reflexo nas pesquisas, você viram que o Flávio caiu. E aí agora a imprensaiada está nervosa, porque Nunes Marques tomou essa atitude. Mas a gente vai falar pouco a pouco. Vamos lá. CEO da Atlas Intel reage após TSE suspender pesquisa sobre Flávio. O CEO da Atlas Intel, Andrei Roman, afirmou nessa segunda que o Instituto continuará a se consolidar após o TSE suspender a divulgação de uma pesquisa sobre o senador Flávio Bolsonaro. Conforme mostrou a coluna, o ministro Nunes Marques, presidente do TSE, suspendeu a divulgação do levantamento veiculado em 19 de maio. Vai fazer um mês. A pesquisa apontava a queda nas intenções de voto de Flávio, pré-candidato ao Palácio do Planalto. Não, vagabundinhos do Metrópole. A pesquisa não foi suspensa porque mostrava Flávio caindo, não, cambada de vagabundo. A pesquisa foi suspensa porque ele induzia as pessoas a não votar no Flávio porque utilizou um áudio descaradamente. Foi por isso que a pesquisa foi suspensa. Não foi porque falou mal do Flávio, não foi porque o Flávio estava ruim na pesquisa, né? Bom, Roman reagiu à decisão em publicação no X. Eu vou mostrar a publicação no X. Antes eu preciso dizer para vocês quem é Roman. Roman é um romeno, saiu da Romênia, veio para o Brasil e aqui quer destruir o Brasil. Esse descarado quer vir para o Brasil e destruir o Brasil. Agora, sabe o que eu fico puto? É que a Romênia sofreu anos e anos no comunismo soviético. Anos e... Eu conheço a Romênia. Um país maravilhoso. A mulherada é linda. Linda, 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 linda. E o país é bem bonito. Na Romênia, faz fronteira com a Turquia. Da fronteira da Romênia com a Turquia, na cidade de Corvirat, existe uma das igrejas mais antigas do mundo. Eu tive a felicidade de conhecer. A igreja de Corvirat. Dessa igreja, você sentado no muro da igreja, olhando para a Turquia, da Romênia olhando para a Turquia, você vê o Monte Ararat, aonde dizem foi encontrada a Arca de Noé. Certo? Mas o ponto não é esse, não. Só estava divagando aqui um pouco. O ponto é o seguinte: o cara sai de um país comunista que sofreu sob o jugo do comunismo décadas e décadas e décadas para implantar o comunismo no Brasil. O desgraçado, em vez de ficar na Romênia, já que ele queria que o país dele fosse destruído, já que ele queria destruir um país, que ele destruísse o dele. Que ele ficasse lá na Romênia e fosse pró-Putin, pró-Rússia, pró-comunismo. Não vir para o Brasil para ser petista, para ficar sacaneando com a gente. Esse é o CEO da Atlas Intel. Incrível, né? Bom, aí olha o que ele disse.
olha o que ele disse aqui. Vou pegar aqui. Peraí, deixa eu fechar aqui essa aba. Pegar o que esse rapazinho disse aí. Ele tá chateadinho. Ele tá chateadinho. Mas, aqui. Aqui, ó. Comunicado. A Atlas Intel informa que respeitará a decisão proferida pelo presidente do TSE, ministro Cássio Nunes Marques, referente à suspensão da divulgação da pesquisa registrada sob o número tal, divulgada em 19 de maio. Aí ele diz aqui, ó. A Atlas Intel informa que respeitará a decisão proferida pelo presidente do TSE, ministro Cássio Nunes Marques, referente a tal e tal. A empresa mantém absoluto respeito às instituições e está colaborando integralmente com a Justiça Eleitoral, fornecendo todos os esclarecimentos e informações metodológicas solicitadas pelo Estado. Solicitadas sobre o estudo. Estamos tranquilos e confiantes de que a situação será devidamente esclarecida a partir da análise técnica dos fatos e da metodologia empregada e confiamos no colegiado do TSE para afirmar a robustez técnica e a legalidade do estudo. Aqui um ponto. Ele confia no colegiado. Ele não confia no Cássio Nunes, porque Cássio Nunes vai submeter ao colegiado, certo? E a esperança dele é que o colegiado derrube a decisão do Cássio Nunes. Vamos ver se vai acontecer. É importante ressaltar que a pesquisa foi realizada sem que o áudio, objeto da controvérsia, fosse reproduzido aos respondentes durante a aplicação do questionário. Mas foi apresentado após a pesquisa. O áudio foi apresentado de qualquer jeito, certo? O questionário principal foi integralmente concluído e submetido antes de qualquer contato do participante com o conteúdo audiovisual. Não houve qualquer tipo de indução aos entrevistados. Mentira, você é um vagabundo mentiroso, descarado, porque eu trouxe aqui todas as perguntas anteriores ao áudio, todas as perguntas, e tinham 10 perguntas sobre o Flávio Bolsonaro em relação a Vorcar, em relação ao áudio. 10 perguntas. Estava induzindo, sim. Aí depois que faz todas as 10 perguntas, bota o áudio. Ah, não, mas eu primeiro perguntei, eu só botei o áudio depois. Pô, você botou o áudio depois de induzir com as perguntas as pessoas que estavam sendo submetidas a essa pesquisa. Todo o desenho metodológico do questionário, bem como a dinâmica da aplicação do teste de áudio, foi conduzido com o rigor técnico e científico que caracteriza o trabalho da Atlas Intel, sempre orientado pelos princípios de imparcialidade, transparência, integridade metodológica e qualidade estatística dos dados produzidos. Bom, o golpe está aí, cai quem quer. O golpe caiu. Tá aí. Cai quem quer. Agora eu vou mostrar para vocês a imprensa nervosa. A imprensa tá chateada, tá puta da vida. Quase que chamando o ministro Nunes Marques de um monstro. O presidente do TSE, ministro Cássio Nunes Marques, manda suspender a publicação de uma pesquisa de opinião sobre Flávio Bolsonaro. A pesquisa do Instituto Atlas Intel foi a primeira publicada depois da revelação dos áudios entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcar, do Banco Master. O ministro Cássio Nunes alega que não está questionando a metodologia, mas uma possível indução do eleitor pelo emprego de expressões de carga de valor negativa. Abro aspas aqui para a fala do ministro. A pesquisa foi publicada no dia 19 de maio e os levantamentos seguintes também confirmaram a perda de apoio de Flávio Bolsonaro. Essa decisão do ministro do STF, presidente do tribunal, abre um debate delicado sobre a atuação da Justiça Eleitoral e também dos institutos de pesquisa. As pesquisas não decidem eleições, mas ajudam a retratar o humor do eleitorado na fotografia de um momento. É frágil a linha entre a fiscalização das regras e a produção de informação de qualidade. Nessas horas, a responsabilidade dos institutos e a cautela da Justiça Eleitoral são importantes, claro. E em tempos de polarização, a confiança nas instituições passa a fazer parte da disputa. Bom, você viu que a Thaís Herédia não estava muito satisfeita, não, né? Estava jogando ali com palavras. Aí
o meu querido amigo doutor André Marcília comenta o seguinte. Aqui é uma palavra de um jurista, né? A decisão de Nunes Marques suspendendo a controversa pesquisa da Atlas Intel evidencia um princípio elementar. Pesquisas servem para medir opiniões, não para induzi-las. Não cabe a uma pesquisa adjetivar pessoas, formar conceitos ou direcionar respostas. Pode parecer detalhe, mas é o que se espera de uma pesquisa, mas é o que separa uma pesquisa de uma campanha publicitária. E publicidade eleitoral disfarçada de pesquisa não encontra amparo na legislação. Essas palavras aqui não estão aqui à toa, não. Ó. Direcionar respostas. Por quê? Porque o doutor André também leu a mesma pesquisa que eu li. E eu trouxe aqui para vocês. Eles direcionaram a pesquisa. Sabe qual é a desculpa do Andrei? Ele diz assim, não, porra, eu fiz todas as pesquisas, eu fiz todas as perguntas, eu só botei o áudio depois. Sim, animal, você botou o áudio depois de fazer 10 perguntas sobre Flávio Bolsonaro. 10 perguntas, ok? E isso é uma indução. Aí o cara vai perguntando, Flávio, Orcaro, Flávio, áudio, Flávio, Orcaro, marcha, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Depois de 10 perguntas que você responde, o cara bota o áudio. Tem sentido isso para você na sua cabeça? Isso induz ou não induz? Pelo amor de Deus. Né? É ser muito pilantra. Pô. É ser muito pilantra. Mas nada se iguala a Globo News. Né? Nada se iguala a Globo News. A Yayara trouxe um recorte que eu vou trazer para vocês e comenta o seguinte. Ana, que é a Ana Flor, ficou incomodada com a suspensão da pesquisa Atlas pelo ministro Nunes. Coloca em dúvida a lisura do ministro, dizendo que ele foi indicado por Bolsonaro e que a empresa de pesquisas é reconhecida internacionalmente. E quantos ministros são escolhidos pelo PT atuando em favorecimentos intermináveis monocraticamente? Isso ela não diz. É método Globo, né, de jornalismo. Júlia, é importante a gente olhar para esse episódio como mais uma consequência, primeiro, da guerra entre os dois principais partidos, até agora, né, nessa eleição, com os dois principais pré-candidatos. Aí que estava vendo os dados, em menos de 6 meses, praticamente uma média de 2 ações no TSE por dia, que PL e PT entram. Então, é algo que a gente não via nesse volume em outras eleições. Mentira. Porque, o TSE também vai ter que se preparar para lidar com tudo isso. Por outro lado, aqui é um questionamento específico sobre perguntas de um instituto de pesquisa que tem um repertório aí mundial de reconhecimento. Então, a gente está falando da Atlas Intel, que ela tem mundo afora, inclusive sendo reconhecida como um centro de pesquisa que acerta em muitos lugares. Agora, o que a gente tem que ver é como o TSE vai votar. A gente tem uma liminar de um ministro que foi indicado por Jair Bolsonaro, então isso sempre levanta um questionamento, e, claro, mandou para o plenário do TSE tomar essa decisão. Acho que é bastante complicado a gente olhar um processo eleitoral que está se iniciando e que já tem esse nível de questionamento. O TSE vai enfrentar grandes dificuldades, o presidente da corte sempre tem muito poder no ano eleitoral, a gente viu isso nas últimas eleições, e é bastante importante que o TSE tenha uma forma unificada. Bom, ela chorando as pitangas e mentindo. Ela dizendo, nunca vi um volume tão grande de pedidos para os ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Será que ela está falando a verdade? Eu vou refrescar aqui um pouquinho a memória da senhorita Ana Flor. Olha isso. Ana Flor, eu não vi você falar nada a respeito disso aqui, não. Ó. Isso aqui eu não vi vocês da Globo, da CNN, ninguém reclamar sobre isso aqui, seus vagabundos. Aqui, ó. Aqui é do central da direita, né?
e pode se chamar aí de, sei lá. A decisão mais absurda que o Nunes Marques tomar é a decisão mais fraca do Alexandre de Moraes do TSE de 2022. Faltando 2 semanas para o segundo turno, o TSE tomou 184 inserções de 30 segundos de Jair Bolsonaro e as entregou para Lula. Bolsonaro, por outro lado, ganhou 14 inserções na TV. Ou seja, Lula disputou os últimos 10 dias de eleição com 340 comerciais de 30 segundos a mais do que Bolsonaro. Derrubar pesquisa todo dia, os TREs dos estados derrubam o assunto do cotidiano. Eu quero um TSE que equilibre a disputa nas suas decisões, seja para ajudar ou prejudicar. Em 2022 não vimos isso. Olha aqui que bonitinho, ó. Em sessões de 20 a 28 de outubro, reta final da campanha, né? Lula teve 395 e Bolsonaro 55. Isso foi decisão de Moraes. Isso foi decisão do TSE. Você viu alguém da Rede Globo reclamar? Você viu a Ana Flor reclamar disso? Cara, no Nordeste e no Norte, Bolsonaro teve roubado dele 1.200.000 inserções de rádio. Aquelas coisinhas que ficam no rádio ali 10, 15 segundos. 1.200.000 inserções. Se já era difícil o Bolsonaro se dar bem no Nordeste, imagine se a galera receber a mensagem de Bolsonaro. Que foi o que aconteceu. E você não viu a Ana Flor ficar indignadinha. Você não viu a Thaís Herédia ficar puta da vida. Você não viu nada disso. Porque essa galera é realmente uma galera parcial, né? Bom, só para fechar esse assunto aqui de pesquisa eleitoral, vou trazer uma que não tem nada a ver com Atlas Intel, não tem nada nem a ver com o Brasil. Mas para você ver como as pesquisas eleitorais são direcionadas sempre para a esquerda no mundo inteiro. Isso não é um privilégio do Brasil. No mundo todo, né, a esquerda sempre vai se dar bem nas pesquisas eleitorais. Sempre. Raríssimas exceções aonde isso não ocorre. Aí o Paulo Figueiredo trouxe isso aqui para a gente recordar, né, para a gente se lembrar. Fatos inegáveis. Este gráfico é impressionante. Há apenas 2 meses e meio, o candidato da direita, chamado de extrema-direita, à presidência da Colômbia, Abelardo de la Espriella, tinha apenas 13% de chances de ganhar as eleições, segundo o mercado. O franco favorito era o candidato da esquerda do Petro, amigo do Lula e dos traficantes, Ivan Cepeda. No primeiro turno, as pesquisas erraram tudo do jeito de sempre. Subestimaram a direita e superestimaram a esquerda. Hoje, no mesmo site de previsão de mercado, Abelardo El Tigre tem impressionantes 84% de chance de vitória. A eleição é no dia 21 de junho. Tá aí, ó. O cara tem o Abelardo de la Espriella, né? Tem aqui no Polymarket, né? Que não é confiável, vamos combinar. Mas aqui no Polymarket, lá na Colômbia, o cara tem 84% de chance de ganhar. Este mesmo Polymarket dizia que no primeiro turno o cara tinha 13% de chance de ganhar. Ele passou para o segundo turno em primeiro lugar e hoje ele tem quase 90% de chance de ganhar, segundo o Polymarket. E como eu já disse, não é nenhuma flor que se cheire. Mas essa é a regra. Essa é a regra. É a esquerda sempre sendo privilegiada nos institutos de pesquisa. Aí depois, quando erram, não, mas não foi isso, né? Foi a surpresa. Aí eles inventam qualquer coisa no final da reta final. Ah, foram os indecisos. Ah, porque foi isso, ah, porque foi aquilo. Nunca acertam. A obrigação deles é, não vou dizer cravar, mas chegar o mais próximo possível do resultado final, né? É para isso que existe instituto de pesquisa, pô. Mas não.
No Brasil, o Instituto de Pesquisa existe para direcionar a população para aquele candidato. Porque tem muito brasileiro que só vota em quem está ganhando. Não vou perder meu voto. Não é essa a mentalidade do brasileiro? Não vou perder meu voto. Então, para mim, tanto faz, eu vou votar em quem está ganhando. Aí eles botam sempre quem está ganhando alguém da esquerda. É assim que funciona a pesquisa no Brasil. Enquanto não tiver alguém com culhão para fazer uma devassa nesses institutos de pesquisa, fazer uma CPI, botar vagabundo na cadeia, vai continuar essa porcaria aí. Vai continuar essa patifaria aí. Vai continuar. Enquanto não tiver gente presa, instituto fechado, vai continuar isso aí. Não existe instituto de pesquisa confiável. Aí nego diz assim, até a galera da direita, não, brother, o Paraná Pesquisa foi quem mais acertou. O Paraná Pesquisas foi o que menos errou. Você menos errar é diferente de você mais acertar. É óbvio. Então, assim, até a direita... Eu vejo deputado da direita aí, candidato a Senado, a deputado federal. Paraná Pesquisa me bota em primeiro lugar. Olha, foi o que menos errou. Não, meu filho, não foi o que menos errou. Ou não foi o que mais acertou. Foi o que menos errou. A direita também não se ajuda, né, galera? Não se ajuda. Mas fazer o quê, né? Vamos lá. Quero fazer aqui, comentar uns desdobramentos do que a gente comentou ontem, né? Na live da tarde. Aliás, se eu fosse você, eu assistiria a live da tarde de ontem, viu? Foi bem bacana, tivemos uma baixa audiência. Não sei porquê, não me pergunte porquê. Mas a live foi bem legal. Se você tiver um tempinho, assista a live de ontem, principalmente esse trecho que eu vou comentar aqui agora com vocês, que é o seguinte. Lula tirou grana de todos os ministérios, né? É o tal do contingenciamento. Tirou grana de todos os ministérios com a desculpa de que precisava de dinheiro para pagar os aposentados. Tirou a grana e não pagou os aposentados. Ou seja, roubou. Botou o dinheiro no bolso. Uma dessas... Mas quem mais perdeu dinheiro foi o Ministério da Defesa. E eu não estou triste com isso, não. Por mim, o Ministério da Defesa acabava amanhã. Esses vagabundos que deixaram o Brasil chegar onde a gente está. Porque quem tem um fuzil na mão, que no final das contas manda, é quem tem a pólvora, é quem controla a pólvora. Não é quem tem a caneta. A caneta é importante até certo ponto. A partir dali, quem manda é a pólvora. E se a pólvora se submete à caneta, aí já era, né? Aí já era. Porque se tivesse general, almirante e brigadeiro com aquilo roxo, nem Bolsonaro teria passado pelo que passou e não teríamos generais, almirantes e brigadeiros presos hoje. Não teríamos. Porque os caras iam chegar lá na Suprema Corte e dizer, não se metam com meus homens. Você pode fazer o que você quiser. Não se meta com as Forças Armadas. Mas o comandante do Exército é empregadinha de Moraes, lascou. Mas o ponto aqui é o seguinte. O Exército, as Forças Armadas, de um modo geral, foi quem mais perdeu. Mas uma das consequências da retirada da grana do Exército foi o cancelamento da fiscalização na fronteira, justamente por onde entra armas e drogas no Brasil. E eu falei bastante sobre isso ontem. E o Dantas, vou trazer aqui rapidinho, não vou ler a matéria, porque a gente comentou ontem. Ele diz aqui, ó, Exército suspende ações na fronteira contra crime após corte de verba de Lula. Operações de fiscalização e repressão em regiões estratégicas foram suspensas. Aí eu te pergunto, meu querido gafanhoto, isso é de caso pensado ou não é? Em plena pré-campanha eleitoral, onde o crime organizado faz tudo para a esquerda ganhar, você tira a fiscalização nas fronteiras, onde vai passar arma e droga, e onde vai vir muito dinheiro para a campanha da esquerda. É muita coincidência, não é? Muita coincidência. Aí, claro, quem tem vergonha na cara não pode concordar com uma coisa dessas em nenhuma hipótese. E o nosso amigo Flávio, cadê meu pai?
comentou o seguinte: eu acabei de ver uma notícia gravíssima. O governo Lula cortou 4,5 bilhões de reais do orçamento da defesa e suspendeu as operações do Exército nas fronteiras contra o crime organizado. Aí fica difícil, Lula. Liberou geral. Depois de todo o trabalho que eu tive para que o governo americano classificasse o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas, você vem agora e deixa as fronteiras do Brasil completamente abertas, expostas. O Brasil não produz cocaína, o Brasil não fabrica a maior parte do armamento pesado usado pelas facções. Tudo isso entra pelas fronteiras. E agora o Exército ficou sem dinheiro para controlar. Mas fica aqui um recado para a bandidagem. Aproveitem que o Lula liberou geral a fronteira e metam o pé. Porque esse Brasil refém do crime tem data para acabar. Dia 1º de janeiro. Vocês não vão ter para onde correr. Eu acabei de... É um absurdo que aconteceu. Mas, por incrível que pareça, parece que a Globo News, sobre esse assunto, parece que teve gente ali se desentendendo. E eu vou trazer aqui para vocês justamente a Globo News não gostando muito disso também, não. Bom, galera, mais de 5.000 pessoas, dá um joinha, se inscreve no canal, dá um alô, um joinha, manda um superchat, um super sticker, uma assinatura. Olha isso. É um outro ciclo eleitoral, onde o embate sempre é o mesmo. Ou eu quero pau puro contra a criminalidade, pelo menos da boca para fora, ou eu quero tentar mostrar que as questões sociais são muito fundamentais, precisam ser levadas em conta para a gente conseguir combater essa mesma criminalidade. E aí não se alcança nada. Mas, olha, só interessa a eles, né? No caso da segurança pública, a esquerda não faz uma proposta que pare de pé. O Lula anunciou uma medida que não falava nem em polícia, e era um programa sobre segurança. O que o presidente Lula quer para a segurança pública, né? Quando você pergunta para o presidente Lula qual é a sua proposta para a segurança pública, é o 4º mandato do presidente Lula. Qual é a proposta? Depois de governar o Brasil 3 vezes, o que é que o presidente Lula vai fazer no 4º mandato para resolver esse problema, se é que vai fazer alguma coisa? Quando a Malu tocou no ponto, com o qual eu concordo muito, que o governo Lula, já que está no seu 3º mandato, está devendo muito isso à população, de fato está, só de olhar para os números, e também se a gente olhar para as medidas que o governo Lula tomou recentemente, agora em maio, acho que no dia 12, o governo falou, olha, a gente está lançando uma ofensiva nacional contra o crime organizado, vamos botar 11 bilhões para também reforçar segurança nos presídios, né, contra as facções, que era o Brasil contra o crime organizado, e a gente mostrou aqui no Estúdio I, Daniel Souza mostrou, inclusive, eram 11 bilhões, na verdade era 1 bilhão mesmo na prática, e tem mais. É um programa que ninguém entendeu de forma prática como é que ele pode ajudar a população. Por que eu estou dizendo isso? Porque durante o anúncio e com esse histórico da esquerda e dessa comunicação não efetiva sobre medidas de segurança, foi basicamente um programa para gerar imagem, mas que nos falou de polícia, que é o básico. Polícia, quem faz segurança é polícia, e há uma série de outros órgãos que ajudam também na inteligência, a atuação do Ministério Público é importantíssima, mas aquela parte do policiamento é a lei que está falando, quem faz são os policiais. E aí, nesse caso, Lula falou das tais FICOS, que são as Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado. É FICO com 2 Cs. Até a sigla é difícil de você explicar. E assim, a sigla, a explicação, Lins, absolutamente tudo não comunica. E as pessoas precisam dessa comunicação. É por isso que muitas vezes uma proposta que não entra ali no cerne da questão, mas comunica, ela bate mesmo. E eu entendo isso das pessoas. A pessoa que acorda angustiada, não sabe se vai sair viva ou morta, ela vai sim sentir empatia no alívio, mesmo que seja uma sensação só, de que alguém vai conter o bandido. A pessoa precisa ter respostas rápidas. E é difícil uma resposta rápida para um problema tão complexo, ao mesmo tempo ela precisa ser dada, o Estado precisa dar. E aí, se a gente pegar, e aí por isso que eu insisto, eu acho que a esquerda não consegue tratar direito esse tema, pelo menos no discurso. Pois é, né? A esquerda deveria tratar isso bem, pelo menos no discurso, mas nem no discurso e nem na prática, né? E a galera da Globo News, por incrível que pareça, criticando o Painho, que o PP passou o 3º mandato dele indo para o Beleléu e que não fez nada pela segurança pública. E não vai fazer. Aí vem o Metrópolis e comenta o seguinte: preste atenção, meu querido gafanhoto. Após decisão dos Estados Unidos, Moraes e PF vão avançar contra milícias e Comando Vermelho. Depois da porta arrombada, agora eles vão avançar contra milícias e Comando Vermelho.
Vem cá, e o PCC não vão não, é? É só contra a milícia e Comando Vermelho? E o PCC nada? O PCC vai continuar nadando de braçada aí? O ministro Alexandre de Moraes e a PF preparam novas ofensivas no âmbito das investigações que apura a relação entre autoridades e milícias do Rio de Janeiro com integrantes do Comando Vermelho. Tá. E autoridades que têm relação com o PCC? Ministro, o senhor não vai fazer nada? Só porque é de São Paulo, a sua terra? E pode pegar algumas autoridades que talvez você conheça, ou talvez até tenha amizade? Investigações sobre o tema avançaram nas últimas semanas e devem resultar em novas operações da PF, autorizada por Moraes nos próximos dias. Em março, a PF realizou 3 fases da operação, cumprindo mandados de busca e apreensão e de prisão. Entre as pessoas presas, havia 2 delegados, um da PF, outro da Civil, 2 civis e 7 policiais militares. A operação foi batizada de Anomalia e apura a obstrução de investigações sobre o CV por meio de extorsão de traficantes, o favorecimento de um traficante internacional de drogas e o suporte e auxílio a criminosos no Rio. Tá, e São Paulo? E São Paulo? E a Bahia? E o Ceará? E Pernambuco? Eu estou dando os estados mais caóticos do Brasil. Nada. É só contra o Comando Vermelho. Contra o PCC, nada. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Os Estados Unidos não são idiotas, não. Os americanos são bestas, não. Né? Essa atitude fraca e tardia não vai adiantar nada. Não significa nada e não vai adiantar absolutamente nada. Americano não é otário. Eles sabem o que vocês estão fazendo. Eles estão vendo tudo. Agora, depois que a porta foi arrombada, que o presidente Trump botou PCC e CV como grupo terrorista, agora um ministro da Suprema Corte, né, se arvora como grande defensor da segurança pública no Brasil. Me bato a garapa, porque isso não vai adiantar.